Profecias do Fim do Mundo, esse livro maravilhoso que todo mundo precisa ter, todo católico, porque são profecias reconhecidas pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Só reconhecidas pela igreja que tem aqui, tá? Tem na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Hoje nós estamos terminando aqui a profecia do venerável Dom Fulton Sheen, um bispo muito santo americano que faleceu em 79. Ele foi o responsável por levar nos Estados Unidos a igreja para a mídia. Ele tinha primeiro programa de rádio, ele escrevia em jornal, programa de rádio, e depois ele terminou na televisão, né? E até hoje os programas dele são assistidos. Só para você ter uma ideia, tem várias emissoras que transmitem, ele continua sendo campeão de audiência lá denunciando o comunismo. Ele já morreu em 79, mas a voz não se calou, né? Porque tem emissoras que passam esses vídeos dele até hoje. E é por isso que ele é odiado até hoje pelos bispos, por vários daqueles bispos da CNBB americana, né? E ele, então, hoje nós vamos terminar essa profecia que ele fez sobre o anticristo. Esse escrito maravilhoso, como será o anticristo? A terceira tentação com que Satanás pediu a Cristo para adorá-lo em troca de todos os reinos do mundo, irá se tornar a tentação de se ter uma nova religião sem a cruz e sem liturgia, sem um mundo futuro, uma religião para destruir uma religião, ou uma política que é uma religião, que também dá a César até mesmo as coisas que são de Deus. No meio de todo o seu amor aparente pela humanidade e do seu discurso simplista de liberdade e igualdade, ele ocultará um grande segredo que não será revelado a ninguém. Ele não acredita em Deus, porque a sua religião será uma fraternidade sem a paternidade de Deus, e ele vai querer enganar até os escolhidos. Ele vai estabelecer no mundo uma contra-igreja como cópia falsa da Santa Igreja, porque ele, o diabo, é o macaqueador de Deus. Ela terá todos os aspectos e características da igreja, mas em sentido inverso e esvaziada do seu conteúdo divino. Terá um corpo místico do anticristo, que exteriormente vai imitar o corpo místico de Cristo. Numa desesperada necessidade de Deus, ele conduzirá o homem moderno na sua solidão e frustração a desejar mais e mais a afiliação à sua comunidade, que dará ao homem um engrandecimento de propósito sem nenhuma necessidade de emenda pessoal e sem admissão da culpa pessoal. Então, como sempre, vamos aqui trecho por trecho, para a gente poder entender assim, mais detalhadamente o que o venerável Dom Fulton Sheen está dizendo para nós hoje. A terceira tentação com que Satanás pediu a Cristo para adorá-lo em troca de todos os reinos do mundo irá se tornar a tentação de se ter uma nova religião sem a cruz e sem liturgia, sem um mundo futuro. Não é isso que nós estamos vendo? Um monte de igreja aí tirando a cruz, um monte de igreja que diz que é católica, a primeira coisa que você olhar é a cruz, tem a cruz. Hoje em dia tem uma denominação evangélica, não sei qual o nome, que tem cruz também. É lá fora. Você olha e fala, a igreja católica nova, mas também diferente. Não é, ela é evangélica, entre aspas, né? Eles se chamam de evangélicos, não são, mas se chamam de evangélicos. Se fosse do evangelho mesmo, a gente sabe, estaria estudando aqui a Bíblia do século XVIII e já estaria saindo de lá, né? Porque lá está ensinando um monte de coisa errada, contra o que é a Bíblia verdadeira. Então, meus irmãos, é assim, então, tirando, pois não tem aquele padre minto aí, cantor, que foi um escândalo aí, que ele foi diminuindo a cruz do altar dele, foi diminuindo, ficou pequenininha e uma bela Páscoa sumiu, não tinha mais. Hoje em dia, não sei, eu não acompanho, eu nunca gostei dele, né? Nunca me chamou atenção, mas hoje em dia, né, vá se saber, mas estão fazendo uma religião sem cruz. E se não sem a cruz, se não sem assim o objeto da cruz, mas sem a cruz espiritual, porque o Senhor diz, quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Então o Senhor não falou, pegue o seu carrão, o Senhor não, como esse pessoal da teologia da prosperidade aí, essa turma, tem uma turma evangélica aí, não sei nem se todos não estão nisso, não são todos a grande maioria, simplesmente vamos lá, vamos aonde está bom para nós, onde dá retorno, onde tem lucro, né? Às vezes procurando dinheiro, oportunidade de negócio, outras vezes procurando até mesmo casamento, enfim, né? Um caso, um cacho, sei lá, né? Mas, enfim, procurando outras oportunidades, né? Eu tinha uma cozinheira numa das escolas que eu dei aula, que ela conversava com o pessoal ali, às vezes o professor estava de janela, né, sem a aula naquela hora, ia ela tomar um café, né, e aí batia papo com ela, e um dia eu estava lá, também pegando água até, porque o bebedouro era do lado, e eu escutando ela conversar. No outro dia eu estou lá, passa um tempo, ela está falando de outra igreja, cada dia ela fala de uma igreja diferente, né? Eu falei para ela, vem cá, a senhora vai em qual igreja aí? Ela falou, professor, eu vou na igreja que tá bom para mim, aonde tá ótimo para mim, onde tá dando certo, eu vou. Se achar que não tá bom, eu troco de igreja para ficar melhor na outra.
E isso eu achava um absurdo, mas já teve gente da Vida Nossa Senhora de Fátima aqui que saiu da igreja evangélica e vira e mexe dá esse mesmo testemunho, que isso acontece mesmo. Né? Um rapaz aí que é evangélico, ele vive denunciando as igrejas evangélicas aqui, nos comentários. Né? Vira e mexe aparece. Então, é assim, a religião sem cruz. A igreja bergoliana também é uma religião sem cruz, sem consequência, sem liturgia, a não ser a liturgia da Mãe Terra. Você fala assim, puxa, mas eles estão com missal novo aí, gente. Isso daí é para enganar a criança, né? Porque a gente sabe que eles fazem o que eles querem com a liturgia. O que eu vejo de escândalo no exterior aí não é brincadeira. O sujeito fez uma liturgia lá, uma pseudo-liturgia de Guerra nas Estrelas na Alemanha, ué. O sujeito vai lá fazer missa, entre aspas, né, pelado, ué. O cara tá sem roupa litúrgica, ele tá pelado, ele tá só de shorts de banho, um padre assim, entre aspas, o padre tá pelado. Só de shortão, de banho, no meio da praia. Com um monte de jovens em volta dele, todo mundo, as meninas de biquíni, os rapazes de sunga, e o cara botou uma boia, essas boias, colchão de boia assim, e disse que estava celebrando a Eucaristia. Isso são algumas coisas que chegam para nós, mas assim, a grande maioria a gente não vai nem ficar sabendo das instituições que eles estão fazendo por aí. Então é uma religião sem cruz, é uma religião sem liturgia e sem mundo futuro. Que mundo futuro? Morreu, acabou, já era. Morreu, não tem consequência. É a mesma coisa que o mundo está fazendo na cabeça das pessoas, não tem consequência, então aproveita a vida agora. O mundo é dos espertos, aproveita a vida agora. E se você for muito espertão, ótimo, você se dá bem aqui, que depois vai morrer mesmo, vai virar pó mesmo, acabou, né? Já era. É uma das vertentes, né? Outra vertente, a pessoa fica voltando e voltando. Reencarna, reencarna, reencarna. Eu conheci uma senhora que ela falou que é assim, você tem que queimar o seu karma nessa vida. Se você não queimar seu karma nessa vida, então você vai ter que voltar na próxima. E se você não queimar na próxima, vai ter que voltar na outra, vai ter que voltar na outra. Então, para esse povo que adora aqui, o negócio é fazer tudo errado, que é garantir que ele vai continuar voltando. Na fé deles é isso, na nossa a gente sabe que não é. Não é isso que acontece. Mas o que venderam para eles foi isso. Aí o cara chega e fala para mim assim, eu não quero sair daqui, olha, dia que eu morrer, eu vou chegar pro homem lá em cima e falar, me manda de volta, que lá embaixo é bom demais. Tem que ouvir essas besteiras. Você tá entendendo? Tem gente que volta como mosquito, como, sei lá, passarinho. Cada um fala uma coisa, gente. O ponto é que não interessa o que a pessoa acredita. Você já notou que lá na parte do Apocalipse, no juízo final, simplesmente tem o lado direito do Senhor e o lado esquerdo do Senhor. O lado esquerdo a turma que vai para o inferno, o lado direito quem vai ficar com ele. É só isso, não tem. Tinha um anexo ali. Quem não acredita, faz favor, fica naquele canto lá. Vocês não acreditam, então para vocês não tem juízo, não, tá? Não existe isso. Vai ser todo mundo julgado pelo mesmo Deus, o nosso Deus, o único e verdadeiro. Não tem cada religião vai ser julgado pelo fundador da sua religião. Não existe isso. Né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é uma religião para destruir uma religião. Ou uma política que é religião, não é isso que a gente está vendo no Vaticano. Mas não é isso que nós estamos vendo desde Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio vendeu a igreja da China para o governo comunista chinês. Rifou os coitados dos católicos lá para o governo comunista chinês. Tem que todo mundo agora fazer parte da igreja do partidão lá, do Partido Comunista. Ou faz parte da igreja do Estado, ou é chamado simplesmente de igreja, como é que fala? Irregular, mas clandestina. Quer dizer que a igreja católica na China virou clandestina. A igreja oficial é a igreja do Partido Comunista do governo. Pronto, acabou. E são perseguidos, são torturados, igrejas são fechadas. Se o bispo cismar aqui, teve um lá que cismou, muitos anos atrás eu li essa notícia, ele cismou que ele não ia sair. Os soldados foram lá para fora, martelaram as tábuas lá, fecharam a igreja, ele não entra mais, ele virou morador de rua naquela época. Depois não sei o que aconteceu. E tem um monte de fiel que é preso e torturado durante meses, para ver se abjura da fé. Não abjura, mas sai de lá destruído emocionalmente, psicologicamente. Porém, já é um martírio em vida. E tudo isso vendido por Jorge Mário Bergoglio, e Leão Lobo fez a mesma coisa, é mais do mesmo. Não adianta colocar as fotinhos dele sorrindo, né? Aquele sorriso amarelo que ele tem, né? Não foi esse lixo? E ficarem divulgando o cara lá falsamente, porque ele não é papa, é mais um falso papa, é mais um antipapa, é só isso. Daí para terminar o que o outro começou. É mais um papa da Pachamama. Por muito antes a gente sabia que existia esse negócio de Pachamama, ele não foi participar aqui, lá no Peru, depois aqui no Brasil, de consagração a Pachamama, ritual de Pachamama com mais um monte de padre. Isso em 90 e não sei quanto, né? 95, 1995, tem noção disso?
30 anos atrás? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso, uma religião para destruir a religião, uma política que é uma religião, que também dá a César as coisas que são de Deus. É a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aqui eles pegam tudo que é de Deus na mão do César também, ou melhor, do anticristo. No meio de todo o seu amor aparente pela humanidade, amor, o demônio não ama nada, o demônio odeia todo mundo, o demônio se odeia todo mundo, não existe amor não, o filho dele também não. Isso aqui é só discurso, é só teatro barato. No meio de todo o seu amor aparente pela humanidade e do seu discurso simplista de liberdade e igualdade, está aparecendo na turma da teologia da libertação, né? Ele ocultará um grande segredo que não será revelado a ninguém. Ele não acredita em Deus, porque sua religião será uma fraternidade sem a paternidade de Deus. Claro, claro. Como é que o anticristo, sendo filho do diabo, vai ter como pai Deus? O pai dele é o demônio. Não tem como. Então é só essa palavrinha fraternidade, você não ouviu um monte de vezes já distorcido na turminha da teologia da libertação? Ou da teologia da condenação, seria mais apropriado falar, quem segue isso aí está condenado? Tá? Então tudo é fraternidade. Fraternidade sim, violência não. Oh, que música, frase efeito, né? Lá das campanhas da fraternidade, da vida, a campanha da fraternidade da CNBB, tudo é fraternidade, né? Menos quando é o professor Emílio, né? Aí não, né? Aí a gente simplesmente tira ele do ar, dá um jeitinho aí, diminuir a audiência, censurar, não é? Bom, e ele vai querer enganar até os escolhidos. Nós, mas a gente não vai ser enganado, porque o Senhor está contando isso para nós antes. O Senhor está nos preparando. Esse livro aqui foi me revelado, eu consegui levantar essas profecias todas reconhecidas pela igreja, para que a gente da igreja verdadeira, católica, apostólica, romana, que o Senhor trouxe de volta para as casas, foi o Senhor que trouxe, não fui eu nem você, o Senhor trouxe de volta para as casas, não seja enganado, porque na hora que vier o discurso bobo é o que eu falei, eu acho, vai ser um mise-en-scène tão assim, fora de série, que eu acho que eu não vou olhar para o professor Milene e falar assim, se eu não soubesse que o anticristo convence, viu? Porque o que eles fazem hoje com computação gráfica... Gente, eu vi um vídeo de artistas mortos aqui do Brasil, feito com computação gráfica e inteligência artificial. Um monte de artista da televisão que você conhece aí que já morreu, com a roupa da Copa do Mundo e como seria eles no estádio torcendo pelo time do Brasil. Vários deles. E a grande maioria é perfeito. Um ou outro ficou feio. O Chacrinha ficou feio. Não achei que me convenceu, não. Mas a grande, talvez porque as imagens dele são mais antigas, né? A imagem dele não tem tanta definição, porque a imagem é mais antiga. Mas esses mais novos que morreram aí, incluindo o Silvio Santos, o Jô Soares, essa turma que morreu aí mais recente, que já tem foto e imagem em alta definição, é perfeito. Você não disse que não é a pessoa. A gente está acostumado a trabalhar com isso, você vê que chegou em 90%, não deu 100% ainda, mas é praticamente. Mas um pouquinho que eles gastaram de dinheiro fazia igual. Hoje me apareceu um outro vídeo aí, aí são vivos ainda, artistas de filme americano, aí eles estão no campo de futebol, aquele esquema que eles fazem tirar foto para álbum de figurinha, né? Tá conversando, de repente o cara olha fixamente para a câmera e tira foto. Aí ele continua conversando de novo, e conversa com o cara do lado. É perfeito, praticamente. Então, eles têm tecnologia para o filho do demônio, pode ser o cara mais feio, horroroso do mundo, vai aparecer Jesus assim que você fala, eu nunca vi um Jesus tão bonito. Então não é ele, Jesus é muito bonito mesmo, todo mundo que viu Jesus, santos e santas falam isso, e é maravilhoso você ver Jesus, só que é o seguinte, não é Jesus, é o anticristo. Então vai tentar enganar até os escolhidos, vai estabelecer, agora profecias que já aconteceram, na exceção profecias que já estão acontecendo, já aconteceram. Vai estabelecer no mundo uma contra-igreja como cópia falsa da Santa Igreja, porque ele, o diabo, é o macaqueador de Deus, é aquele que fica imitando Deus, tentando imitar, mas não sai imitação perfeita. Não sai perfeito, porque o que a gente está vendo aí, simplesmente cada vez mais um monte de gente aí desaporçoado. Hoje eu estava procurando um livro PDF, caí num site lá que não era o livro que eu estava procurando, mas enfim, eu fui lá no site, disse que era, mas cheguei lá, não era outra coisa, era outro livro que estava falando de sermão, também eu estava procurando um santo e apareceu outro, mas a pessoa lá embaixo falando, puxa vida, tá difícil, aí tinha um livro lá de bênçãos e tal, sacramentos, sacramentais, a pessoa perguntando se podia usar aquele livro para abençoar a água, porque é o seguinte, não dá mais, eu não consigo mais um padre que queira abençoar a água, queira abençoar a imagem e queira abençoar a medalha. Ele não quer abençoar mais. Um monte não quer abençoar mais. Olha aí. Então, é isso. Macaqueador de Deus, mas é falsificado.
Pode imitar, mas igual não fica, fica sempre falso. Ela terá todos os aspectos e características da igreja, mas no sentido inverso, esvaziado do seu conteúdo divino. Claro, eles não têm mais Jesus, o Senhor saiu de lá, ia ficar numa igreja onde derrubaram o Santo Padre, entrar em cisma com o Santo Padre São Bento XVI, aí há 13 anos atrás, e ainda se isso não for suficiente, simplesmente, além de tudo isso, ainda consagrar a igreja ao demônio, porque os deuses dos pagãos são demônios, a mãe terra nada mais é que um demônio. Para nossa fé é isso que ensina a Bíblia. Muito antes da gente aparecer na história aí, nós estamos aqui antes no mundo, mais de 2000 anos já. E a Bíblia ensina isso muito antes de Jesus. Está lá no livro do Salmo, que os deuses dos pagãos são demônios. A partir do momento que se pegou a igreja bergoliana e se consagrou a mãe terra, Pátria Mama, acabou, gente. Você não pode pisar mais lá, Você não pode pisar mais lá, eu não posso pisar mais lá, ninguém pode pisar mais lá. Se eu quisesse entrar no Santuário de Santa Teresinha hoje e tirar uma foto da pia que eu fui batizado, não posso. Melhor pegar na internet. É isso, acabou. Você vai entrar num território que está consagrado à Mãe Terra, Pátria Mama, ou demônio? Não. Certo? Então, será esvaziado de todo o seu conteúdo divino, porque Jesus não está mais lá, está nas nossas casas agora. Isso foi profetizado. O remanescente é profético. O remanescente da Santa Igreja, as igrejas domésticas, é mais que profético. Terá um corpo místico do anticristo, que exteriormente vai imitar o corpo místico de Cristo. Eu queria tanto que eles tirassem aquelas roupas litúrgicas, tivessem coragem de botar uma plaquinha, Igreja da Mãe Terra. Vai, tem coragem, covardes. Coloca de uma vez aí, Igreja da Mãe Terra, e vão ver quantos dos fiéis estão pagando dízimo enquanto vão continuar aí pagando. Um monte de gente vai embora quase que o resto inteiro. Mas não vão fazer isso. Está profetizado que não é isso. Até o final eles estarão enganando. Estão trabalhando para o anticristo, fazem parte do corpo místico do anticristo, corpo místico de Jesus, a igreja. Então tá, cabeça invisível Jesus, cabeça visível Papa Bento XVI, corpo místico nós. Corpo místico do anticristo, cabeça invisível demônio, cabeça visível anticristo que já vai ser apresentado aí quando a grande tribulação chegar no auge do caos, e logo abaixo aí nós temos o pessoal que faz parte da igreja deles, É claro que eu não estou falando da pessoa enganada que vai lá e não está sabendo de nada, ou não quer ouvir, Ou não quer ouvir. Estou falando dos militantes, esses é certeza. Os que militam na internet aí, põem tanta porcaria falsa desse papa falso deles aí. A gente questiona, tem hora que eu não aguento. Os últimos dias eu andei colocando, refutando o que estão falando, nem respondem, porque é tudo robô, É tudo robô, é pago para aquelas fazendas de celular que eles têm, que eu já comentei com vocês aqui, põe um negócio para divulgar em um monte de rede social, com um monte de perfil, aí você fica olhando e falando, tá todo mundo falando a mesma coisa. Odete, você entra no Facebook, todo mundo falando Leão Lobo, Odete, cadê a continuação do Leão 13, Odete, que beleza. Ridículo, isso é heresia, isso é blasfêmia contra o Papa Leão 13, que absurdo, absurdo. Um ano e pouco depois, o cara não colou até agora, então fica inventando besteira. Mas isso aí é coisa paga. Isso daí não é... Ou é funcionário de mita diocesana da CNBB fazendo isso daí, não tem outra explicação. Você refuta, eles não respondem. Por quê? Porque a pessoa está nem vendo, ele está divulgando outra coisa. Fazenda de robô, A eleição agora vai ter um monte. Numa desesperada necessidade de Deus, ele conduzirá o homem moderno na sua solidão e frustração, porque... Você está vendo as pessoas parecendo felizes aí? Bom, tem um monte de gente aí que está imitando que é feliz, mas é frustrado, é solitário, e vão ficar cada vez mais, Está cheio de mulher aí depois daquela lei da misoginia, que não está valendo ainda, mas já foi aprovado no Senado. Tem mais um trâmite aí para ser aprovado, mas ainda não está valendo. Mas a mídia fez, a internet fez como se estivesse valendo. Está cheio de mulher na internet aí reclamando, os homens não querem mais nada com a gente. Onde estão os homens? A gente vai nas baladas e não tem homem, os caras não chegam na gente um ou outro que tem, o que está acontecendo? Está acontecendo que a lei está aí de tal forma contra o homem que ele nem chega perto de você, mas não chega nem perto, porque senão ainda toma um processo ainda, então, mas só que a lei não está valendo ainda, não está em vigor ainda, mas fizeram de tal forma no começo do ano, aí, como se estivesse já em vigor, tivesse valendo. Eu fui pesquisar, por isso estou falando, não está valendo, não está ainda, não foi sancionado, já tem mais coisas, vai voltar para o Congresso, depois vai para o presidente, não tem ainda a aprovação, não está em vigor, mas a forma como fizeram parece que já está. Então, solitárias, pode apostar. Um monte de mulher reclamando. Evangélica, vídeo de evangélica na internet reclamando. Cadê os homens? A gente vai para a igreja e não vê mais os homens, não chegam na gente. O que está acontecendo com os varões? Fala varões, usando o termo bíblico. Então é isso. A solidão cada vez maior, porque o que Deus fez é perfeito. Deus fez a família é perfeita.
O pai, a mãe, os filhos, isso é perfeito. Saiu disso daí, ou pelo menos era para ser, né? A gente sabe também que tem sempre um no casal, não tem sempre, mas às vezes tem um ou outro no casal aí que é da pá virado, mas enfim, mas o Senhor também criou para serem tementes a Deus, né? É para a família ser temente a Deus, ser fiel. Então aí daria certo, não que não tenha dificuldade, que tem, mas daria mais certo. Agora, do jeito que esse pessoal faz, cada hora tá com um aí. Eu tive um aluno que uma vez está conversando comigo no intervalo, e ele falando para mim que ele não levava o menor jeito para música. Ele tentou aprender violão e não tinha jeito. O padrasto dele estava ensinando violão para ele, mas ele não tinha jeito para música. E aí a conversa rodou. Então tá, a mãe dele mora com o padrasto, separado do pai, né? Aí passou mais umas 2, 3 semanas, ele falou, eu não levo jeito para música, eu tentei aprender piano, não deu certo, tentei, peraí. Ô, João, você não estava tentando aprender violão? O seu padrasto não estava ensinando para você violão? A resposta dele, não, esse era o outro padrasto, esse um agora é de piano. Eu falei, quantos padrastos você tem, ô, João? Não sei, foram tantos que passaram lá em casa, não sei mais, eu perdi a conta. A mãe dele é artista, pintora, sei lá o que ela é. Você viu? Então, o ponto é exatamente esse, as famílias estão tudo de cabeça para baixo. Tudo completamente errado, tudo fora do plano de Deus. É por isso que não dá certo. Aí a pessoa fica aflita, fica frustrada, fica solitária e desejando mais e mais a afiliação à comunidade do anticristo, que dará ao homem um engrandecimento de propósito sem nenhuma necessidade de emenda pessoal e admissão da culpa pessoal. Como assim culpa? Não tem culpa. Assim, eu vou lá, eu congrego. Eu já vi evangélico falando isso para mim. Sobre lembra de prova aqui. A gente congrega lá na igreja, então, na hora que tiver mesmo, assim, eu não me preocupo com tribulação, né, porque a gente vai ser abduzido, a gente vai ser levado, né, para o céu, e vamos ficar lá na hora olhando a turma sofrendo aqui embaixo. Você viu o marido tão sofrimento? Eu vi, ainda bem que nós estamos na igreja com o pastor lá, tudo bem, pastor? Sabe, todo mundo vai sofrer, nós inclusive. Então ensinam errado. Gente do céu, quero só ter notícia dessas pessoas quando estiver no meio da grande tribulação, do caos, chegar para o pastor e dar um tapa na cara dele e dizer, seu mentiroso. Quem fala isso daí? Qual é a base bíblica desse cara falar isso? Ele não tem base bíblica nenhuma. Nós já estudamos a Bíblia aqui inteira, terceira ou quarta vez nós estamos estudando. E eu já estudei muito antes de vocês. Portanto, não tem isso daí lá. São Paulo fala que no dia do juízo nós seremos levados para Jesus. Mas não é abduzido aí para o céu para não passar sofrimentinho nenhum aqui na terra. Isso não existe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso, engrandecimento de propósito. Não precisa emenda pessoal, não precisa de missão de culpa, não precisa mudar, não precisa levar a cruz, não precisa se converter, só precisa congregar e pagar o dízimo. Beleza? Tudo bem? Tudo é permitido e tudo convém. Vem para cá, e aí a igreja mergulhando a mesma coisa, vem para cá, fica disputando fiel mais ou menos também, e fica essa coisa morna que vocês estão vendo que leva para o inferno. Então, é isso, meus irmãos. Assim o anticristo vai enganar o mundo e enganaria até os eleitos se isso fosse possível, oferecendo para o mundo o que o mundo quer ouvir, oferecendo para o ser humano aquilo que ele deseja, oferecendo para o ser humano um pedacinho do inferno aqui, primeira ilusão, e depois vai sofrer por resto da eternidade inteira fora no inferno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quanto a nós estejamos de olhos abertos. Eu não ia lá, eu estou com a marca da besta, eu quero que o senhor não tenha esse mal de mim, senhor. Eu não ia lá, mas a minha esposa pegou muito no meu pé, sabe? Ela realmente é até convincente, até uma conversa, você não conversou com ela, né? Ela tem uma conversa convincente, assim, senhor. Quando eu vi, eu dei por mim, eu estava com a marca, senhor, mas eu nem sabia, porque eu achava que era para eu não ter que carregar mais carteira, para eu ter mais saúde, para eu ser monitorado pelo médico. Não, na hora eu nem pensei. Ela ficou na minha orelha. Aquela mulher quando fala, ela fala demais, tira a gente do ar. Quando eu vi, estava na fila. Quando eu vi, estava saindo com a marca lá. E agora? Agora você está condenado ao inferno. Agora já era. Aceitou a marca da besta, está marcado com a marca do diabo. Inferno direto. Não vai ter essa desculpa. Eu não sabia, eu fui pressionado. Não tem essa desculpa, você está sabendo antes. Você está sabendo antes. A obrigação é avisar os seus parentes, tá? E aqueles conhecidos seus e pegar esse material de profecia, que está faltando o pessoal das missionárias digitais, pegar no pé das missionárias digitais aqui. Eu já pedi umas 3 vezes aqui que volte a publicar todo dia material que já foi feito, né, justamente de profecia. Não está acontecendo como era para ser. Põe um dia, não põe outro, um monte de gente nem está pondo mais.
É para avisar, gente, nós estamos no fim do mundo, é para avisar que nós estamos no fim do mundo. É muito bonita as artes que vocês estão fazendo, lindas, maravilhosas, necessárias, continuem. Mas tem que falar da sequência do fim do mundo, tem que falar da marca da besta, tem que falar do anticristo, tem que falar da grande tribulação, tem que falar dos dias de escuridão, tem que falar. Pegar as profecias do livro aqui, transformar pedacinho por pedacinho em arte final. Tem que fazer isso. Como é que faz? Eu estou pedindo para vocês, eu sei que vocês são voluntárias, mas tenham vontade de fazer o que o pároco está falando para vocês fazerem. Agora que nós estamos chegando no final, não vai avisar ninguém? É ótimo, olha, o material que vocês estão pondo é maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu tenho ordem de mandar vocês fazer o que eu estou falando para vocês fazerem. Portanto, é para divulgar o fim do mundo de novo. É para divulgar sempre. Se fizer 2 artes por dia, uma tem que falar de fim de mundo, gente. E pegar, mas eu não faço, minhas artes é outro assunto. Então você pega de quem está fazendo essa arte e divulga nas suas redes sociais. Tem que divulgar o fim do mundo. Estão chegando perto e agora que está na beira da Terceira Guerra Mundial estourar, todo mundo aqui fala, já avisei, né, cara? Falei bastante desse assunto, tá bom demais. Não tá, nunca é demais. Nunca é demais. Avisar do anticristo do fim do mundo nunca é demais, pode acreditar. Quero ver o Senhor olhar bem fundo no seu olho, de todo mundo aqui, não é só de quem faz a arte, de quem divulga também, só divulga, mas está divulgando, olhar bem fundo no seu olho, já vai atravessar o seu coração, assim, já fiz besteira. E só falar para você, tá vendo aquela turma ali, ó? Aquela turma do lado esquerdo lá, aquela turminha ali, ó. A ideia é capaz de dar uma luz, assim, aquela hora você enxerga só aqueles. Então, aqueles 20 ali estão lá por culpa sua. Porque você não fez o que era para fazer, você não divulgou a minha palavra, você não divulgou minhas revelações, minhas profecias. Então eles estão lá por isso, certo? Aí adivinha se você vai continuar do lado direito? Vamos trabalhar, gente. Nós estamos no fim do mundo, vamos divulgar. Vamos divulgar a palavra, vamos divulgar as devoções. Tudo isso é maravilhoso, mas vamos divulgar as profecias também. Tem que ser. Tem que agora apertar o pé, apertar o passo. Enquanto você pode, logo mais você não vai poder. Enquanto você ainda pode. Você não está vendo as seitas aí tomando o país e o mundo. Tomando o país e o mundo. Você não está vendo isso? Você não vê as coisas que eu vejo. Você não sabe o que está acontecendo como eu sei, como o Senhor me mostra. Então só obedece. É que eu falo. Sabe, tem hierarquia, gente. Vocês estão aqui por quê? Para eu falar para vocês o que o Senhor quer que eu fale para vocês. E para obedecer.